Oi, gente, tudo bem? O nosso tema de hoje é Temos a família que merecemos. E aí eu chamei a Sheila Novakovsky, ou Yukita. Depois ela vai me explicar o que significa. Mas a Sheila é consteladora e a gente vai falar sobre esse tema aplicando a terapia de constelação. E aí a gente estava conversando em off, né, Sheila? E a Sheila comentou comigo que dentro da constelação, cada membro da família tem o seu lugar. E aí eu já jogo para você, Sheila. Como assim? Como assim cada um tem o seu lugar? Bom, inicialmente eu quero agradecer muito, Laís, o teu convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Verdade. Quando a gente nasce numa determinada família, a gente já nasce ali, porque ali é o nosso lugar certo. Nosso papai, a nossa mamãe, os nossos irmãos, se é que tivemos algum antes ou não, os que virão depois, os nossos vovós, titios, primos. Gente, a família é certa. E a gente, quando nasce ali, a gente já tem um lugar. Dentro deste lugar, existem energias diferentes para cada membro, Sheila? É que na minha linguagem é energia, talvez na constelação seja um papel? Sim. Cada um de nós, ao longo de toda a vida, a gente está mais ou menos em contato com essas energias. Então tem a energia da mãe, tem a energia do pai, do irmão mais velho, a nossa energia, seja o lugar onde nós estamos ocupando o lugar de irmãos. Então é assim, é uma energia toda do campo sistêmico e nós estamos ali sim envolvidos com toda essa energia, dando e recebendo energia. A gente sabe que na constelação existe esse termo, honrar pai e mãe. Isso. E a nossa ancestralidade. Isso. Como que funciona isso dentro desse cenário, né, de abandono? Quando a gente é fecundado, quando o papai fecunda a mamãe, ali naquele momento da fecundação, já existe o grande mistério, já existe a grande dádiva da vida. Ela já começa ali, naquele ato grandemente espiritual, diz Bert Hellinger, e as próprias religiões também, que é o ato da fecundação de uma nova vida. Então a vida começa ali. Se o papai vai, não vamos dizer abandonar a mãe e a criança, mas vamos dizer, viver a vida dele. O papai sai para viver a vida dele e nossa mãe continua conosco dentro da sua barriga, dentro do seu ventre, para nos dar efetivamente a vida. Ainda assim, se não houvesse aquele momento da fecundação, do relacionamento sexual, não teria vida. Então, só o fato da própria fecundação, só o fato do pai ter feito essa mágica espiritual de nos proporcionar a vida, já é o suficiente. Porque o que acontece? O importante para cada um de nós, o importante para nós, pequenos, médios, adultos, não importa em que idade que a gente esteja, é reconhecer que a vida é algo muito maior. E que o fato da gente estar aqui na vida, podendo criar, podendo aproveitar, podendo trabalhar, podendo fazer tudo que a vida nos proporciona, isso em si é o verdadeiro milagre. E isso só acontece porque eles nos deram essa vida, porque eles puderam, papai e mamãe, nos proporcionar esse momento da vida, essa vida como um momento entre o nascimento e a morte. Mas veja, eu quero só complementar uma coisinha ali do pai. Como é que a gente faz para essa criança que teve o pai abandonado, que o pai abandonou essa criança lá no ventre da mãe, como é que fica essa relação da criança com o pai? Porque a gente não pode misturar os papéis, aquilo que a gente estava falando, da mãe e do pai. Ali houve um relacionamento entre mãe e pai. Para a criança, para o filho, isso aqui não importa. O relacionamento da mãe e do pai é uma coisa deles. Para nós, para o filho, para a criança, para aquele que vem, para o fruto dessa relação, isso é uma outra coisa. Por que os irmãos são tão diferentes e o comportamento dos pais é tão diferente com cada filho? Essa pergunta é linda. É linda pelo seguinte: cada vez que nasce um filho,
nasce também um pai e uma mãe. É incrível, mas é essa a questão. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, na verdade eu tenho 4 filhos, então para cada um desses filhos nasceu uma mãe. Mas não se repete o nascimento da mãe, não é o mesmo. Porque a primeira mãe que nasceu em mim, eu tinha 16 anos. Como é que vai ser a mesma mãe do que nasceu depois quando eu tinha 25? É outra mãe que nasce. Então a gente pensa, senso comum, é o mesmo pai, a mesma mãe, deram o mesmo amor, deram o mesmo carinho, foi feito tudo igual, os filhos são tão diferentes. Não é. A cada nascimento do filho, nasce um pai, nasce uma mãe também. Então essa é a grande mágica da vida. Como que fica a situação desse filho quando ele é totalmente influenciado pelo pai ou pela mãe numa separação, por exemplo? Nossa, isso aí causa tanta dificuldade, causa tanto problema para a vida deste filho. Porque nós precisamos exercitar na nossa cultura aquela coisa de deixar papai e mamãe na relação deles. A gente normalmente não está acostumado. A gente normalmente dentro de uma estrutura familiar a gente acaba tomando partido de um em relação a outro. E muitas vezes, diz Bert Hellinger, é estimulado pela própria mãe. Então, numa separação, numa dificuldade do casal, numa dificuldade familiar, ficar numa neutralidade de filho, às vezes é quase impossível. Se a criança é pequena, como é que ela vai dizer? Ela ama a mãe, ela ama muito o pai, ela ama igual. A criança ama igual. Normalmente ela acaba acreditando, imaginando, pensando que ama mais a mãe, porque ela está sendo conduzida pela própria mãe a achar isso. E ela não quer entrar em conflito com a mãe no momento que ela venha dizer, mas meu pai para mim é tão importante quanto você. Eu quero trazer um exemplo que aconteceu na minha vida que foi muito marcante e até vai ser uma boa oportunidade para você explicar o que aconteceu comigo. Mas há muitos anos atrás, 5 anos atrás mais ou menos, a minha irmã se separou. E o meu comportamento, quando ela se separou, foi de mãe com ela. Eu saí da posição de irmã e eu entrei na posição de mãe porque eu queria proteger ela. Como eu já tinha passado pela situação de uma separação, eu queria muito evitar que ela sofresse como foi sofrido pra mim, enfim. E aí eu nitidamente vi que eu saí da minha posição de irmã. Então eu tinha atitudes com ela de mãe, de proteção, de sair da minha casa, de querer dormir com ela, de estar perto dela, de trazer ela pra minha casa. E com o tempo eu fui percebendo que isso começou a influenciar dentro da minha casa, dentro da minha relação, dentro da minha vida. Pergunto-lhe, você é a irmã mais velha? Eu sou a mais nova, eu sou a caçula. Então saiu mesmo do papel, mais ainda do que se fosse uma irmã mais velha. Nós, qual o maior amor que a gente tem na vida? Cada um de nós, queiramos ou não, seja consciente ou não, tenhamos ideia ou não, seja isso uma realidade que a gente já vivencia ou totalmente fora da realidade. O maior amor que a gente tem aqui, né, nesse planeta, é para a nossa família. Não existe amor maior. Nesse amor você põe pai e mãe, seja como for o pai e a mãe, é o maior amor. E irmãos, amor de irmãos é algo muito grande. O que acontece em função desse amor que a gente tem? A gente não quer que o outro sofra. A gente faz qualquer coisa para evitar que um membro da nossa família sofra. Quando a gente é criança é muito pior. Aí começam os grandes emaranhamentos que vão trazer dificuldades lá na frente. Porque por amor a eles, a gente faz qualquer coisa para que eles não sofram. Gente, qualquer sofrimento, qualquer situação que a gente venha passar, de dor, ou dos nossos familiares, alguém que a gente ama muito, nossos filhos, não importa quem seja, qualquer situação,
ela vai trazer um fator muito grande de aprendizado. Existe uma força muito grande naquilo de ruim que está acontecendo com o ente querido. Então, quando a gente quer proteger, nesse caso você quis proteger a sua irmã, por um outro lado, você estava impedindo que ela tivesse todas as possibilidades e as condições de vivenciar algo que era importante para ela, para a vida dela, para que ela crescesse, para que ela visse a vida de outra forma, para que ela tivesse a força, que ela assumisse aquela força que estava vindo com todo esse sofrimento. Me sinto totalmente diferente dos valores da minha família. Vamos considerar esse exemplo como o famoso a ovelha negra. É muito bacana porque às vezes a gente, assim, de uma forma bem objetiva, bem clara, né? Às vezes a gente vê assim, família de advogados. O avô era advogado, o pai é advogado, o filho, o que a família pensa? Será um advogado. Ou dentista, ou engenheiro, enfim. Na profissão a gente vê isso muito, mas não é só na profissão, é só para ficar um pouquinho mais claro. Então, esse ovelha negra seria aquela pessoa que vai fazer algo de diferente. Quando a gente está buscando ser quem a gente é, o ovelha negra acaba sendo um exemplo disso, normalmente ele tem que sair daquela zona de conforto. Mas é sofrido. Muito. Assim como é sofrido para nós, qualquer coisa que a gente escolher fazer e que vai sair da nossa zona de conforto. Então, essa pessoa, normalmente é o ovelha negra, ovelha negra usando essa metáfora, essa imagem, né? É ele que vai fazer com que a família, de forma geral, se abra para coisas que antes ela estava fechada. Como que a constelação vem para ajudar essa pessoa? De que forma, né? Como que é trabalhado com essa pessoa? Primeira coisa, o filho, para ele ter essa força para fazer isso, ele toma, a palavra é toma, ele toma papai e mamãe exatamente do jeito que são. Tomam significaria aceitam? É mais que aceitar. Aceitar é assim. Você aceita esse copo d'água? Ah, eu aceito. Alguém te ofereceu. Tomar é assim. Esse copo d'água é meu, eu estou com sede. E esse copo d'água é meu, eu estou com sede. E essa água vai matar a minha sede. Tá. Tomar é alguma coisa ativa. Tá. O aceitar é algo passivo. Tá. Quando qualquer um de nós, quando nós nascemos filhos do papai e da mamãe, não nos cabe aceitar. Nós não somos ninguém para aceitar. Porque o fato de a gente aceitar ou não, não vai mudar nada. É algo muito forte isso. Tudo na nossa vida gira em torno desse tomar papai e mamãe. Quando você toma o pai e a mãe do jeito que são, exatamente do jeito que são, sem aquela imaginação, sem aquela, sabe, sem aquela coisa do, ai, mas deveria ser assim, deveria ter sido assado. Queria que ele fosse assado. É, exatamente. Ah, mas meu pai podia naquela vez lá ter me dado apoio. Enfim, quando a gente deixa de se arrogar no direito de fazer qualquer cobrança de pai e mãe, quando a gente toma como eles são exatamente, com esse ato de tomar, a gente vai para o nosso lugar, porque só faz isso quem já está no lugar dele. O lugar dele, papai e mamãe grande aqui, no caso, vivendo o caso deles, a vida deles, a história deles, e eu aqui, fruto disso. Tá. Tomei papai e mamãe, eu tô forte, eu tô pleno. Porque através desse tomar a vida no seu curso maior, ela nos abençoa. Bom, olha, a gente vai falar também sobre mãe, né? Dentro da constelação e a influência das nossas mães na nossa vida. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Você vai saber no próximo programa. Até o próximo programa. É isso aí, a gente se vê então na próxima entrevista. Até mais. Obrigada, Sheila. Obrigada, Laís. Beijo no coração de vocês. Tchau.